Deputado, obrigada pela entrevista. Permita-me aproveitar aqui aproveitar a sua presença. Eu gostaria de estender uma pergunta que eu fiz no meu artigo da Oeste dessa semana, da última edição, da mais recente edição. Eu escrevi sobre o caso Felipe Martins, então eu queria aproveitar aqui a presença do senhor e estender a pergunta que eu fiz ao delegado Fábio Schor. Se é uma pergunta jornalística, se o delegado Fábio Schor ou alguém ligado à instituição, à Polícia Federal, se eles sabem de alguém que tenha participação na fraude do documento do Felipe Martins, né? O documento fraudado de entrada nos Estados Unidos, um documento que nunca existiu. Quero aproveitar também, deputado, e ontem falávamos do presidente da OAB, o senhor Beto Simonetti, que estava defendendo algumas prerrogativas de alguns advogados, mas ele não especificou o quê. Eu queria também aproveitar a presença do senhor aqui e estender a minha pergunta ao doutor Beto Simonetti, o que ele acha disso, do senhor ser indiciado pela Polícia Federal, sendo que nós estamos falando de supostos crimes, né, de calúnia e difamação, que teria que ir lá para a primeira instância. E aí, deputado, a minha pergunta é: essa batida, né, essa tentativa de intimidação, de coação, essa reação violenta, o senhor acha que tem a ver com a eleição do presidente Donald Trump, a ligação que vocês têm também com o governo Trump agora, sabendo que o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, vai entrar de cabeça no que está acontecendo no Brasil, na censura e, principalmente, agora numa questão de segurança nacional, que foi o caso da fraude no documento do Felipe Martins? Perdoa-me por estender um pouco. Não, excelentes perguntas, Ana Paula, todas elas. Deixa eu começar até pela do meio, sobre a OAB. Na minha opinião, a OAB, infelizmente, não vai fazer nada, né? Não vai se pronunciar, até porque, lamentavelmente, o presidente da OAB quis uma vez já me processar por uma manifestação que eu fiz na tribuna também. Pegou tão mal, inclusive, com os próprios advogados no Brasil inteiro, que depois ele fez de conta que não disse nada, que já estava tudo resolvido, mas ele deu sim uma entrevista à Veja, sugerindo que iria fazer uma notificação extrajudicial contra mim em virtude de uma fala minha na tribuna, lembrando que a OAB perseguiu advogados conservadores com a ajuda de Alexandre de Moraes, ou seja, eles utilizaram nos bastidores os inquéritos do Alexandre de Moraes, que agora começaram a criticar, mas também ainda muito timidamente, né? As prerrogativas dos advogados estão sendo jogadas no lixo diante da OAB federal. Importante lembrar que existem exceções, inclusive a OAB aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul, tem sido uma voz muito forte contra esses inquéritos fraudulentos. Quanto a primeira pergunta do policial federal, né, Fábio Schor, e o que ele fez utilizando um documento, né, que era falso, né, já dado, eu tenho a dizer o seguinte: esse processo contra mim foi um tiro no pé da Polícia Federal. Porque se acharam que eu iria me calar, se acharam que eu iria me sentir ameaçado, amedrontado, e que eu pararia de denunciar o que eles fizeram, eles se enganaram redondamente, e essa entrevista é um exemplo disso, porque esse assunto, cada vez em que eu sou entrevistado, ele volta à tona. E cada vez o delegado Fábio Schor é lembrado nas entrevistas pelo seu nome e sobrenome, por ter sido denunciado por mim na Câmara dos Deputados, na tribuna, um caso muito sério. Então, a publicidade que se está dando, a perseguição que eu estou sofrendo, ao indiciamento da Polícia Federal, está, com certeza, problemas para esse sistema podre que se instalou no seio da Polícia Federal e que está hoje transformando o Estado brasileiro em um Estado policial. E aí eu encaminho a terceira pergunta feita sobre o presidente Donald Trump e a posse dele em breve. Sem dúvida nenhuma que todos esses fatos que nós estamos vendo agora, todos esses indiciamentos de última hora, reunião secreta na Alvorada, tem a ver com a eleição do Trump, porque eles estão acelerando ao máximo
e chegando a conclusões completamente infundadas, precipitadas, relatórios cheios de buracos, porque estão muito receosos, eu não tenho dúvida do que vem por aí. E este caso do Felipe Martins que eu denunciei é um dos casos mais graves, mais vergonhosos que envolve a Polícia Federal, que envolve Alexandre de Moraes e que envolve autoridades americanas que fraudaram o registro de entrada no controle migratório. Isso nos Estados Unidos é muito sério em qualquer época. Sob Donald Trump é mais sério ainda, porque ele tem criticado muito imigração ilegal, tem criticado muito falhas na defesa das fronteiras e considerar que uma autoridade americana fraudou a entrada de um nacional brasileiro a posteriori, sabe-se lá se ou sem, se com ou sem a parceria da Polícia Federal Brasileira, isso é algo muito sério para as autoridades americanas e certamente Donald Trump não vai deixar isso barato. Pergunta agora de Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Eu pergunto se o seu gabinete ou se a liderança do Partido Novo já provocou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele é o presidente do Congresso Nacional e uma manifestação dele pode ser importante nessa hora, sobretudo o artigo 53 da Constituição já está muito claro que foi rasgado, mas o seu caso é diferente do deputado Daniel Silveira, que eu, a despeito das grosserias, não concordo com o que ele falou, ele teve também o artigo 53 pisoteado. Mas no seu caso é completamente diferente, porque a própria Lei de Segurança Nacional já não existe mais para embasar absolutamente nada. E a manifestação do presidente do Congresso colocaria as coisas no lugar, porque do contrário, nós estamos diante de um rompimento constitucional. Sem dúvida. Eu, inclusive, falei mais cedo com o senador Eduardo Girão, meu colega de Partido Novo, e ele, junto com a oposição do Senado, trataria desse tema com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Acabei de mandar um WhatsApp para ele para perguntar se já conseguiram falar ou se ainda vão falar ao longo da noite, porque, obviamente, esse é um caso que já chegou a conhecimento dele, como eu disse, teve repercussão nacional, aliás, vai começar a ter agora repercussão internacional também, né? Até porque qualquer deputado em qualquer país democrático acha muito estranho um parlamentar ser processado pelo uso da tribuna, estranho e ilegal, né? Inconstitucional em qualquer país democrático. Agora eu estou aguardando a resposta do senador Girão e do senador Rogério Marinho, que tem sido, preciso dizer, ambos têm sido extremamente leais, parceiros e defensores, não do meu caso, contra a perseguição que eu sofro, mas obviamente, muito além disso, defensores da democracia e do Estado de Direito no país. Eu preciso fazer esse reconhecimento público a essas duas figuras e aos demais senadores que têm se manifestado a respeito desse processo absurdo.